Estamos começando mais um Tal Mãe, Tal Filho nesta semana. Que bom ter você conosco aqui no YouTube da Canção Nova. Mais uma semana. E olha, nosso vídeo de hoje é especial, especialíssimo. E eu quero começar com uma frase do Papa Francisco que diz: o mundo sem mães seria uma sociedade desumana. Porque a mãe sabe testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos. Ela sabe testemunhar a ternura, a dedicação e a força moral. Hoje, aqui comigo no Tal Mãe, Tal Filho, a presença do nosso querido Padre Adriano Zandoná, para falar para nós sobre esse papel espiritual da mãe, né? Esse papel espiritual da maternidade. Bem-vindo, Padre. Uma alegria receber o senhor aqui no Tal Mãe, Tal Filho. Obrigado, Sheila, que presente para mim, que satisfação estar aqui com você. Um abraço também a Gabi, né? Tanto tempo já, eu estava até com vergonha quando a Gabi, que é a nossa produtora, entrava em contato comigo, nunca dava certo, né? Mas tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus, então eu estou muito feliz de poder estar aqui e tentar dar uma humilde contribuição, não é, nesse tema que é tão amplo. Já manifesto aqui o meu carinho, o meu respeito às mães, às mulheres em geral, né? Como o Papa bem disse, o mundo sem mães, a vida sem a ternura, a sensibilidade materna seria muito inóspita, seria desertificada mesmo pela falta de cuidado, de afeto, de sensibilidade que é próprio a vocês. Então, me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, responsabilizado de tentar, né, em tentar dizer alguma coisa aqui que, de fato, acrescente e faça sentido para vocês. Padre, já para a gente começar, né, falando quando a gente pensa nesse papel espiritual da mãe, diante da realidade do filho, a gente sabe que essa parte de espiritualidade é o que conduz a alma. Qual é o principal ponto, né, da maternidade, da importância desse papel, dessa espiritualidade que a mãe passa ao filho? Sim. Olha, é interessante, eu escrevi há uns anos atrás um livro específico para as mulheres, né? Olha que ousadia, o cara é homem e padre escrevendo para as mulheres, né? Mas com muito respeito e muita pesquisa também, do ponto de vista da psicologia e bíblica também, né? Estudando as mulheres da Bíblia. E eu percebi, filha, que todas as mulheres em geral nasceram, que foram criadas por Deus com um dom muito grande de educar, de formar, né? A mulher é formadora, tanto que é muito mais difícil, por exemplo, quando você tem na mesma casa, vamos supor no nosso contexto de comunitário, na mesma casa comunitária, mulheres mais maduras, mais velhas. É muito difícil porque ambas são formadoras, ambas têm dentro de si esse dom de formar, de envolver, de ensinar. Ambas são muito líderes nessa dinâmica educativa. Então, a mãe, ela é uma formadora em todos os sentidos. Ela está sempre formando o seu filho. Ela forma na sua sensibilidade, ela forma nos valores. A mulher, ela tem o dom de educar a alma da criança, né? O homem, muitas vezes, a gente vê o exemplo de José e Maria, ele educa mais as mãos, né? Ele educa, assim, alguns valores que são viris, mas a mulher, ela tem essa sensibilidade, essa fineza para educar a alma, né? A mãe, de maneira especial. Então, a mulher, mãe, precisa ter consciência dessa missão que Deus deu. Deus me fez para formar, Deus me fez para educar. E diga-se de passagem que o catecismo nos ensina que o ensinar é uma obra de misericórdia, né? Sobretudo um filho. Então, é preciso que a mãe, pouco a pouco, vá tomando posse dessa missão, porque às vezes a gente padece por falta de autoconhecimento, por falta de compreensão dos dons que Deus já nos deu, da missão que a gente tem que desenvolver nas coisas específicas da vida. Então, a mãe precisa entender que ela é chamada a educar a alma. Educar a alma, que sentido? Imprimindo valores, imprimindo respeito, imprimindo espiritualidade, imprimindo temor de Deus. Isso é uma tarefa confiada à mãe. A mãe tem um grande papel nessa educação espiritual. Por exemplo, já entro numa outra dinâmica que eu vejo, eu tenho traços da educação que a minha mãe me deu até hoje. Ela me ensinou a espiritualidade, o amor à Nossa Senhora, e ela me ensinou também algo que é muito necessário, acho que é ausente em algumas esferas da nossa sociedade, que é a compreensão e o respeito com relação à diferença, para nós homens, né, na realidade, no trato com o feminino, né? Eu sou o único homem de uma família de muitas mulheres, muitas mesmo. E sou caçula, tenho 2 irmãs, depois nasceram 2 sobrinhas, aí um tio teve 2 filhas, aí outro teve 2 filhas, muitas mulheres mesmo. Eu me recordo quando eu tinha ali, acho que uns 10 para 11 anos, uns 10 para 11 anos, eu já era bem grande, bem alto, né?
E eu cheguei de casa, adolescente, né? Vocês têm filhos, vocês sabem como é, criança. E eu cheguei brincando com as minhas irmãs, como eu brincava com os meus amigos na escola, né? Aí você imagina, eu quase desloquei o ombro de uma lá, né? Aí eu lembro que a minha mãe chegou, nossa, minha mãe é firme, né? Foi muito firme, brigou comigo mesmo, nem lembro se me deu umas palmadas na época, mas me disse, olha, você nunca trata uma mulher assim. Ela não é o seu amigo da escola, ela é sua irmã e é uma mulher. E você acredita que até hoje eu tenho isso na minha cabeça? Até hoje, assim, hoje eu consigo, como adulto, né, olhar para trás e perceber os frutos da educação. Que eu tenho um respeito, um carinho, por exemplo, quando eu vou tratar com uma mulher, eu já entendo que ela é diferente, eu entendo que ela tem momentos nos quais ela precisa de um espaço que é diferente do homem, eu entendo que a cabeça dela é diferente, que eu preciso respeitar, que eu preciso ser cordial, que eu não posso, é como se minha mãe ainda estivesse falando, olha, você não trata uma mulher assim, né? E ficou. Claro, eu sou padre, é outra esfera, mas quem trabalha comigo sabe que eu nunca fui discordial com as mulheres que trabalham comigo, mas isso fruto da educação que a minha mãe me deu, não é? Então, eu acho que esse ponto, meu pai me educou em muitas outras áreas, ele é fantástico, mas esse ponto é uma tarefa confiada à mulher, porque ela educa a alma, ela vê o que está dentro, né? E nós, homens, eu sou honesto, eu estou entrando em vários temas, viu, Sheila? Depois você retoma aí. Mas a gente não tem essa convivência harmônica e pacífica com a realidade dos enredos internos, emocionais e psicológicos que nos são próprios, né? Por exemplo, um dia uma mulher me disse, padre, meu marido não fala o que ele sente. Eu falei, não é que ele não fala, filha, ele não sabe. Não é natural. Eu fui ensinado para isso, no seminário, pelas minhas irmãs. Não é nosso. O homem vai ficar falando do que ele sente? Não. Quando o homem se reúne, geralmente eles falam de coisas, né? Futebol, música, time, quando está lá fora sem a purificação da fé, né, da conversão de outras mulheres, mas raramente falam de si, né? A mulher já fala de si, porque ela se conecta com o que ela sente com mais facilidade. Meu marido fez isso, eu me senti assim. Meu filho foi embora, morar fora, eu estou me sentindo assado. Homem raramente vai falar sobre isso, mas porque falta, às vezes, essa educação, esse intercâmbio de dons que a mulher vai fomentar isso na gente, para a gente trazer isso à tona também. Enfim, já respondi várias perguntas. Várias. Mas é interessante ouvir o senhor falar, padre, porque é perceber, e isso é um ponto muito forte, né, na questão da mulher, que é quando a gente ouve falar assim, a mulher é muita emoção, né? E essa questão da emoção que toca a alma, não é só a emoção do choro, mas aquilo que é emotivo, é os sentimentos, as sensações. E, na verdade, quando a gente percebe, principalmente na realidade de criação de filhos, na formação, muitas professoras, quem cuida de crianças, né? Essa presença feminina, essa presença materna, quando ela toca a alma, é porque ela toca os sentimentos, né? Ela toca as emoções daquela outra pessoa. E a mulher, ela tem muito mais isso à flor da pele, né? Ela é mais inclinada a perceber esses detalhes da alma. Então, nisso também a gente percebe por que muitas pessoas, e nós mesmos, quando a gente, aqui na Canção Nova, depois de adulto, a gente vai passar por oração de cura interior, a gente vive momentos com a nossa história, a gente se reflete muito à mãe, né? Muitas coisas a gente volta para a mãe, porque a mãe ela tem esse toque especial na alma, devido a essa condução, dessa espiritualidade, porque a alma ela é espiritual. Sim. Então, esse papel espiritual da mãe é essa formação da alma, né, que conduz a alma. E isso é um ponto muito legal que o Senhor disse. E aí eu queria que o Senhor também relatasse dessa importância, dessa referência da mãe. Por como a mãe deve ser essa referência para o filho. Já que em tudo a mãe está formando o seu filho, nas suas atitudes, com a sua voz, com aquilo que ela diz, com o jeito que ela olha, com o jeito que ela fala, né? Qual a importância da referência materna nessa formação espiritual do filho? Eu penso que a mãe tem que romper com o mito da maternidade perfeita, porque não existe mãe perfeita. Mãe perfeita é a mãe que você consegue ser, dando o seu melhor. Tirar esse peso, tirar esse mito, sabe? Você vai errar muito, mãe. Você vai acertar, mas também vai errar e vai aprender no caminho. É preciso sempre rezar, pedir a Deus a sabedoria, né? E saber que muito já está dentro de você, já está dentro de você. Quando eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina, eu coloquei como subtítulo do livro um caminho de regresso à verdadeira identidade da mulher. Porque estudando a psicologia e também a Bíblia, a teologia, né, aplicada ao contexto feminino, eu percebi que alguns dons Deus já colocou na alma da mulher.
são uma bússola para fazer com que ela regresse à sua essência, segundo o que Deus a criou para ser. Então, aprender com a sua sensibilidade, rezar muito, pedir a Deus, né? Porque a gente não está pronto. E os problemas do seu filho hoje, né, Sheila, como mãe, Gabi, e da adolescência, não são os problemas da nossa adolescência, porque o mundo está em constante evolução, mutação, ebulição e às vezes involução, né? São tantas coisas concretas e inóspitas aí que a gente enfrenta. Mas, Sheila, escrevendo esse livro aqui, Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior voltado para os homens, eu fiz uma pesquisa vasta e concluí algumas coisas, que o papel da mãe na construção da personalidade masculina do filho, né, do menino, é muito central, muito, e determina em muito o modelo de relacionalidade que ele vai construir. Então tem dois autores, na verdade, americanos, que escreveram um livro chamado The Mom Factor, que é o fator mãe, né? Henry Cloud e John Townsend. Eles enfatizaram, né, que o desenvolvimento emocional do homem depende significativamente da relação que a mãe vai construir com eles. E aqui eles apresentaram, nesse livro, 6 modelos de mãe, né, que podem impactar negativamente, que são excessos a serem evitados e podem impactar negativamente na construção da personalidade do filho. Claro, eu não quero começar pelo negativo, mas é importante a gente entender, porque isso aqui é fruto de pesquisa, são cientistas que estudaram por 20 anos casos concretos. Então não é algo que eu acho ou que a gente pensa que tem que ser assim. E a fé tem que se unir à razão também, né? Como dizia São João Paulo II, para a gente entender praticamente. Então eles foram falando, e eles não usaram esse termo, claro, porque eles não são religiosos, mas de praxe, o que mais prejudica o exercício da maternidade é a falta de cura interior. Resumindo, se você não cura as feridas da sua história, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua autoaceitação, você vai inevitavelmente repetir os erros que cometeram com você no seu magistério, na sua educação para com seus filhos, né? Então a cura interior é a base. E eles apresentaram aqui esses modelos. Olha, é engraçado até os termos que eles usaram, Sheila. O primeiro que eles falaram, que a mãe que prejudica muito a construção da personalidade do filho, sobretudo o filho homem, é a mãe fantasma. Que é aquela mãe emocionalmente inacessível, né? Que está sempre com autocontrole de tudo e que está sempre assim emocionalmente muito num mundo à par. Ela está tão envolvida com os problemas da sua própria vida que acaba se afastando do seu filho. Como resultado, o filho não tem como aprofundar o vínculo aí com a mãe e, consequentemente, quando adulto, ele é emocionalmente incapaz de desenvolver relacionamentos profundos com os outros. O segundo excesso a ser evitado, olha o termo engraçado que ele usa, a mãe boneca da China, que é aquela que não sabe lidar com as situações desagradáveis ou estressantes, que ela se sente sempre sobrecarregada e vê a criança como um peso, como se tudo que a criança traz é um peso, não é? E isso faz com que a criança, quanto adulta, se sinta impotente diante dos sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, fica emocionalmente limitada, porque ela sente que ela é um peso e que ela não pode expressar que ela sente o que ela é. O terceiro tipo de mãe é a mãe controladora, que é aquela que sempre só ela sabe o que é melhor. Essas mães criam uma sensação de culpa nos filhos quando eles ficam adultos, quando eles tentam se tornar independentes além do controle dela. Elas agem assim com chantagem emocional e tornam o filho também assim sempre estressado e sem conseguir estabelecer qualquer outro relacionamento na vida. A mãe do troféu é a mãe que precisa sempre da audiência e apreciação constante, e ela usa o filho para ter esse reconhecimento. O filho tem que sempre corresponder a todas as expectativas dela. Melhor nota, melhor tudo, tem que ser o troféu dela. Só que isso causa um peso tão grande no filho que muitos, nesse sentido, desenvolvem transtornos associados à ansiedade e à depressão até. A mãe chefe é aquela, não importa o que diz, não importa quantos anos você tem, eu sempre sou sua mãe e você é o meu bebê. Aquela que não deixa o filho crescer, né? Quando adulto, os filhos têm relações difíceis com os colegas, porque nunca aprenderam a se relacionar com os outros como iguais e parceiros. Eles permanecem no papel de criança e se sentem inferiores e incapazes de tomar decisões maduras. Fica vivendo aquela adolescência tardia, né? O cara é um tiozão e age como uma criança ainda. E a mãe American Express é o tipo de mãe que não deixa os seus filhos crescerem e se afastarem.
psicologicamente ou literalmente. Ela impõe aquela metáfora antiga, né, o lema do American Express, eles estão dizendo que eles são americanos, né? Não saia de casa sem ele, ou seja, ela sempre mantém um relacionamento mãe e filho para sempre. Seus filhos, quando adultos, idealizam uma mãe, que é aquela mãe perfeita, mas por outro lado lutam para ter uma independência dela e ficam confusos, com uma personalidade estranha ali, né? E eles têm muita dificuldade de expressarem a própria personalidade, como se eles estivessem sempre se procurando, porque esse relacionamento doentio com a mãe não os deixa eles crescerem, assumirem sua verdade, suas fragilidades, seus talentos, seus dons, enfim. Então são 6 modelos ali, que eu fiz questão de trazer, que prejudicam demais. Então, o que a mãe tem que buscar? Em primeiro lugar, descobrir que o chamado dela é lindo, que Deus lhe deu dons fantásticos, mas que ela precisa buscar curar a sua própria história, precisa buscar se encher de Deus, cultivar um relacionamento com Deus, e precisa, sobretudo, equilibrar e dosar o seu amor. Claro, você e a Gabriela têm filhos pequenos, é diferente, mas não dá para você, para uma mãe, manter a mesma relacionalidade com um filho adulto como ele era criança. Não dá. Depois de adulto, o relacionamento é mais de amizade, de parceria, não de dependência, né? Então a mãe precisa também, no meu ponto de vista, ir amadurecendo o afeto, né? Para viver um relacionamento adequado à faixa etária e também possibilitar o filho crescer, amadurecer, né? E dar novos passos na vida. Enfim, um pouco disso. E isso que o senhor trouxe é interessante porque diante daquilo que a mãe, a referência de mãe para o filho, né, é o que vai ajudar a construir essa alma do filho, dar essa condução na vida do filho. Então, se ela é uma referência negativa, não porque ela deseja ser negativa, mas por conta dos traumas, das feridas, né, da história, se ela acaba transmitindo essa referência que é negativa para o filho, quantas coisas, né, no decorrer da vida desse filho, quantos tropeços esse filho vai ter no caminho da sua vida. Então, essa importância, né, padre, de fato buscar a cura interior, buscar a Deus, conhecer a própria história e se resolver com a própria história para que, de fato, você possa, como o senhor também trouxe, não existe mãe perfeita, mas o mais puro possível, mais curada possível, ser uma mãe ali, onde consiga, de fato, transmitir aquilo que Deus fez, né? Na mulher, na sua essência, a maternidade na sua essência. E aí já entra o segundo ponto, que é o desejo de toda mãe de levar o seu filho para Deus. Esta é uma pergunta que muitas mães se fazem diariamente, porque o desejo de toda mãe é ter o filho mais próximo de Deus possível, porque a gente sabe que esse é o caminho de alegria, de felicidade, mas também um caminho de lutas, mas é o caminho da verdade. Essa pergunta, o padre Adriano Zandoná vai responder para a gente na próxima semana aqui no canal da Canção Nova. Então curta, compartilhe o nosso vídeo. Semana que vem a gente espera por você, porque tem muito mais. O conteúdo é muito bom. Então até a próxima semana, a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova.